Pô, galera, eu vou ser sincero, tá? Não vou fazer react da coletiva do Zubeldia, não. Vocês sabem que aqui no Raiz Tricolor a gente normalmente faz, né? Eu pego a coletiva do treinador e eu coloco ali pra gente trocar aquela ideia sobre a coletiva e vou reagindo, né? Não vou só comentando, mas às vezes a gente tem que se dar um mínimo de valor. E eu acho que a coisa que eu tento mais dar valor pra mim e pra vocês também é o tempo. E 19 minutos de coletiva do Zubeldia, onde ele se nega a olhar o óbvio, onde ele não só responde o que ele quer e onde ele emula, pra mim, a pior parte do que o Renato Gaúcho fazia nas coletivas, pra mim é perda de tempo. Sou Gabriel Amaral, mas eu vou comentar a coletiva, tá? E eu vou começar comentando justamente o que pra mim, eu vou botar só uma resposta, tá? Que é a resposta sobre o Germancano na pergunta feita pelo Cauã Tinoco. E por que eu vou botar essa resposta? Porque, primeiro, ele mostra uma coisa que já me incomodou algumas outras vezes, que é, ele parece... Eu já comentei isso aqui no GX, pra quem acompanha, que aparentemente ele olha e, tipo assim, quando ele acha que ele já entendeu a pergunta da pessoa, ele interrompe e sai respondendo. E, às vezes a pessoa não terminou a pergunta. E o segundo grande problema pra mim é que ele simplesmente se nega a responder. E aí, nesse ponto, eu não falo sobre Zubeldia, mas eu falo sobre a fase ruim do Diniz. Quando ele. Vocês vão ver aí, vocês vão se irritar agora também. Eu prometo que vai ser a única resposta. 1902. Zubeldia, são atuações recentes que, pelo que a gente vê, né, de comentários, de torcedores até na rua, a torcida vem tendo uma dificuldade de entender o porquê ainda da escolha do Germancano como titular. Eu sei que você chegou a responder um pouco sobre isso na última coletiva, mas eu quería entender... Mira, eso acontece que Germán es goleador. Germán es goleador y Germán es una pieza importante para el equipo. Por supuesto que John está bien y también es una pieza importante. Yo ya lo he hablado de esto. Y si hoy Germán mete el gol que tiene por una presión que ejercemos alta, estamos hablando de otra cosa. Los goleadores son así. Los goleadores cuando aparecen y convierten, vamos y lo abrazamos todo. Cuando no convierten, pedimos al que no está jugando, ¿no? Me parece que es una ley del centro atacante. Não, eu queria entender só, basicamente, por que tecnicamente, o motivo da escolha, se é uma questão de encaixe técnico no seu esquema, se é uma questão mais de experiência também, você cita que o Germancano faz muitos gols. Tem alguma questão técnica, assim, no seu encaixe de esquema que faz o Germancano hoje ser titular? E por que não do John Kennedy ganhar uma sequência, talvez, no time? Bueno, acabo de explicar, ¿no? Acabo de explicar. Si hubiésemos convertido nosotros, estaba todo muy bien, ¿no? No convertimos y empezamos a ver por qué jugó un jugador y no jugó otro. Es así de simple el fútbol, son decisiones y todo se mide con el resultado, ¿no? Pero si se mide con el resultado no tengo nada que responder. Si mirás el primer tiempo, nos vamos injustamente 1-0 y habiendo errado oportunidades de nosotros, ¿no? Habiendo sometido al rival, habiendo presionado bien, habiendo tenido una situación más que clara por una presión alta que hizo el equipo. Claro, cuando después el resultado no se da, por supuesto decimos por qué no jugó John Kennedy, por qué jugó tal jugador. Yo confío en todos los que tengo y bueno, tomo las decisiones que a mí me considera, que yo considero, que yo veo. Así que es simplemente eso. Respeto a Germán, respeto a John Kennedy, respeto a Beraldo, pero claro, se mide todo con el resultado, ¿no? Y está bien que me preguntes eso. Pero mi respuesta es que el equipo, por momentos, todo el primer tiempo creo que fue muy bueno, y el segundo tiempo, cuando nos estábamos acomodando, llega el segundo de ellos, entonces la diferencia estuvo en 2 disparos, que es más virtud o un poco accidental, o más virtud de Ryan, no sé cómo le llaman. Parece que ahí estuvo un poquito el partido, ¿no? Con esas apariciones puntuales de un jugador que está en un buen momento, pero en funcionamiento yo pienso que hicimos unos 45 minutos, unos 60,
fueron buenos. O que mais me irrita nesse tipo de coisa? É porque, às vezes, você tem que justificar o injustificável. E ele poderia ter respondido sobre o Germancano e sobre o John Kennedy só do tipo... Cara, o Germancano tem muitos gols e eu sinto que eu posso recuperá-lo. Ou então... essa é uma partida que eu fiz uma análise, eu treinei com os dois e eu senti mais confiança no Germancano. Mas não, foi dada a oportunidade, o Cauã refez a pergunta falando, na hora da dividida, o que você priorizou no Germancano em relação ao John Kennedy? Ele só fala que o Germancano é goleador, ele tá querendo dizer que o John Kennedy não é goleador. E beleza, mas ele não diz isso. Ele só diz que a pergunta só tá sendo feita entre um e outro porque o Fluminense perdeu o jogo. Mas é óbvio. Se o Fluminense tivesse ganhado o jogo, o Germancano tivesse feito o gol com 30 segundos de jogo, com 1 minuto de jogo, a gente estaria falando sobre a escolha dele em relação ao John Kennedy. Provavelmente teria essa pergunta. Uma pergunta sobre o Germancano. Mas, obviamente, com uma ótica de um Germancano que fez o gol e não de um Germancano que perdeu o gol. O Zubeldia tem alguns hábitos que tem me incomodado muito e hábitos que eram para estar me incomodando por outros motivos que estão me incomodando por não estarem acontecendo. Vou explicar. Me incomoda muito ele, durante a coletiva, parar um pouquinho de prestar atenção. Jogos da Copa do Brasil, escolha pelo Soteldo e ausência de Riquelme. Como fazer o meio criar. Ele parar de prestar atenção no meio, igual eu parei aqui agora no vídeo, ficar olhando pro celular. Ele já não fala bem o português e ainda não presta atenção na pergunta? Pô, qual é, né? E o que é que era pra estar me incomodando e não tá e por isso me incomoda? O Zubeldia é o cara sanguíneo, é o cara da irritação, é o cara aqui, ó, que eu esperava 7h15 eu acordo aqui, ó. Pá, disposição. O time tomando um baile do Vasco. De uma maneira vergonhosa. 20 minutos os caras levantando o ola na arquibancada, gritando olé, porque estavam confortáveis e o Vasco troca passes e pá. E não tem uma reação do Zubeldia. Não é falando pra alguém tomar um vermelho, gente. Não é falando pra alguém dar uma voadora e fazer alguém abandonar a carreira do lado de lá, não. É falar, gente, vamos matar a jogada. Vamos fazer o torcedor que tá lá, esses 8, 10 mil que devia ter de tricolor abnegados, no off pode até chamar de otário. Esses 8, 10 mil otários que vieram aí acreditando que a gente ia ganhar o jogo. Pelo menos esses caras irem... O trem até Campo Grande, igual teve um maluco que mandou mensagem na nossa live, ser um pouquinho menos dolorido. Sabendo que algum jogador, na hora que tava tendo o olé, chegou e deu uma levantada, tomou uma amarela e foi embora. Já saiu ali pra trás e parou. Porque aí o jogador do Vasco vai pensar, rapaz, eu tenho jogo semana que vem, eu tô jogando bem, eu não vou fazer a gracinha mais aqui pra provocar, porque senão eu posso ser lesionado. Nem isso o Zubeldia entregou. São 6 jogos. E quando eu fiz a análise dos primeiros 4 jogos dele, que foi o recorte ali que teve pra gente entrar na data FIFA, aliás, quando entrou na data FIFA, eu falei, cara, é um time dentro de casa, um time fora de casa, né? Você tem 2 jogos muito bons, né, contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro, e 2 jogos com muitos erros contra o Sport Mirassol e pouca inspiração. Vem o jogo contra o Juventude, a gente não teve o Lúcio Acosta, e ficou muito pesado em cima do Lúcio Acosta. Agora a gente teve. Mas vocês vão se lembrar, e quem não se lembrar pode assistir, porque tudo que eu falo tá aqui gravado no canal. A análise que eu erro, a análise que eu acerto. Que lá atrás, na estreia dele no jogo contra o Botafogo, eu falei, gente, vi uma coisa ou outra diferente em relação ao Renato, mas o crucial pra gente vencer foi que a gente teve sorte aqui hoje também. O importante é o que a gente fez a partir da sorte. A gente teve sorte. Chute do Newton contra o Botafogo, explode no travessão, kick e não entra. Depois a gente faz os 2 gols e ganha o jogo contra o Botafogo. Se aquele chute entra, mudava a história do jogo. Se o chute do Germancano entra, mudava a história do jogo. Dessa vez o chute não entrou e era a gente chutando e a gente não soube mudar a história do jogo. A gente não soube sobreviver porque o Germancano perdeu um gol. E eu gravei um outro vídeo aqui no canal também falando sobre a situação dos jogadores. Acho que cabe um vídeo, depois de uma derrota dessa, a gente tem que ter um vídeo sobre o Zubeldia. E o quão patética é a coletiva dele. E essa resposta pra mim é a síntese disso. Ele dizer
faltou um pouquinho a parte do ânimo do time? Não, a equipe deles encontrou um gol em transição, um acidente, e aí mudou a partida. No segundo tempo, outro chute de longa distância. A nossa equipe empurrou no primeiro tempo, foi buscar, foi protagonista. Mas a gente teve 2 ações pontuais provocadas pelo centroavante deles, que tá bem. Inclusive, no primeiro tempo, a gente jogou melhor do que contra o Botafogo, mas como hoje não ganhamos, a gente parece que... Cara, Mas como hoje não ganhamos, parece que jogamos mal. Não é assim. Ele tá dizendo que não jogamos mal, tá? Contra o Vasco. Foi de boa pro Zubeldia o segundo tempo inteiro. Ah, não, mas o segundo tempo já tava 2-0. E o segundo tempo foi o quê? Foi o jogo contra o Mirassol? Não, foi contra o Vasco. Então foi esse jogo e a gente jogou mal. Aí outras perguntas. O time caiu de rendimento depois do gol? Não. O segundo gol abalou. Mas tomar um gol rápido, não por mau funcionamento, mas sim um chute, um rebote e tal. Até os 20, 25 minutos fomos em busca do resultado, mas é difícil buscar a virada perdendo 2-0. Pô, gente, desculpa. O treinador que vai pra coletiva falar que é aceitável a postura que o Fluminense teve depois que tomou 2-0 num clássico contra o Vasco, no Maracanã, faltando mais da metade do segundo tempo inteiro, porque é difícil buscar o 2-0, esse treinador tá jogando qualquer questão anímica do futebol, qualquer preleção dele no lixo. Então, se o jogo de ida for 2-0 para a equipe do Vasco, quando der o intervalo, acabou o jogo na Copa do Brasil. Assim, é desesperador. O Zubeldia, ele tem... tudo que a gente fala nesse início de trabalho dele é baseado em pouca análise, tá? Tudo. E eu fiz questão de sempre de falar isso contra o Botafogo, falei isso contra o Atlético Mineiro também nos 2 positivos, falei no jogo contra o Mirassol também, né, que era uma questão negativa, e é tudo baseado em pouca análise. Então a gente pode, e deve inclusive, a gente que acaba fazendo mais análises assim após o jogo, a gente pode e deve ir mudando de opinião mesmo, principalmente no início, até você ter uma base maior para ter uma análise mais fixa. E olha, o Zubeldia, pós-jogo contra o Juventude, se salva um pouco. No pós, durante é uma leitura de jogo péssima. E no jogo contra o Vasco, eu já falei na minha análise, outra péssima leitura de jogo do Zubeldia. E na coletiva foi horrível. Assim, foi desesperador. O Mano Menezes tem 2 coletivas que são muito ruins dele. Uma eu não lembro exatamente, peço perdão agora que minha memória vai falhar. E a outra é a coletiva do jogo contra o Fortaleza, onde ele senta lá para defender o cargo dele. E não à toa, pouco depois foi demitido. As coletivas, no geral, elas tiveram um padrão. Então, pode ser que uma ou outra saia do padrão. A do Zubeldia, pelo visto, tá tendo um padrão negativo. O jogo contra o Inter no sábado é difícil, cara. É difícil, porque isso tudo em meio a uma eleição. Falei mais disso no outro vídeo. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.